Dizem que não tem nada mais cringe do que falar sobre o que é cringe. Esse é um assunto que a gente está pegando já como é que diz, Gil, a segunda bola, né? Sim. Mas esse... Não é mais novidade, né? Fatalmente isso iria acontecer, porque o cringe foi a novidade nos 15 primeiros minutos. Depois ele já se tornou algo assim que as gerações não cringe queriam distância, né? Exatamente como as gírias de antigamente, que a gente criava na escola, e quando o professor repetia, pronto, a turma, não, que ninguém mais queria falar, e você já não reconhecia mais como um pertencente seu. Esse é o tema de hoje, e no entanto, a gente ainda não sabe exatamente o que vai falar, porque cringe é ao mesmo tempo aquela quase fofoca, aquele papo da moda, né, que dura justamente 1 ou 2 dias e aparece na mídia, mas que deixa um rastro que tem algo no fundo, e que isso é o que eu acho que ainda não foi dito. Tem algo por detrás dessa questão do que é cringe, né, e o próprio fato de ter acontecido essa questão nesse momento, que eu acho que ainda abre espaço para conversa, né, para uma conversa que seja nova. E é isso que a gente vai debater hoje aqui com vocês no episódio do podcast Desver. Eu, Gustavo Dias, estou aqui com meu colega Gil Ales. Gil, o que é cringe para você? Eu não sei, eu tive que pesquisar no Google. eu sei na hora que eu botei no Google para pesquisar, eu pensei, provavelmente isso aqui que eu tô fazendo neste momento é cringe. Eu fui lá, no que eu fiz a pesquisa, eu confirmei que era mesmo. Mas eu acho que o que tem de mais interessante nessa... Bom, cringe é uma palavra para começo de conversa. Cringe é uma palavra. E a gente que gosta do Lacan, e a gente sempre fala que a gente só faz esse podcast para falar do Lacan, na verdade. Sendo que a gente não sabe, então a gente não é especialista em nada nem de psicanálise, nem muito menos de lacanismo, né? Mas é fanboy que fala. Essa coisa de fã-clube é cringe também, né? Também, é. Não, tem que, a garotadinha tem fã-clube ainda. Eu acredito. Mas foi a nossa geração que inventou, isso eu reivindico. Mas assim, eu acho que na psicanálise lacaniana tem uma coisa do significante como algo muito poderoso e o significante não é o som, a imagem acústica da palavra, né? Então, assim, uma palavra, ela às vezes parece que é pouca coisa, mas ela às vezes toma uma diversidade de significados, né, que se alteram e um atrelamento desse significante com outros significantes que vão se somando, que vão se interagindo entre eles, que vão formando um pouco de quem a gente é. Né? Pro Lacan, a gente é meio que feito de linguagem, né, o ser humano. O sujeito é feito de linguagem. O inconsciente, né, tem uma forma de linguagem, é como uma linguagem. E é feito de significantes. Então, cringe, eu me lembrei agora do Matrix, na verdade. Estava pensando nisso, que no Matrix tem um diálogo que eu sempre achei muito bonito, que um dos robôs ali, dos softwares, né, na verdade, na imagem lá era um indiano, mas era o personagem principal sabia que, aliás, essa geração que tá falando cringe, eu acho que não assistiu Matrix, que é um filme muito antigo para eles. Muito antigo mesmo. Filme clássico. E é uma pena, porque é um filme fundador aí da cinematografia contemporânea também. Sim. E que foi feito pelos irmãos Wachowski, e hoje a gente chama eles de irmãs Wachowski, né? Muito depois a gente descobriu que era um filme, na verdade, o tema do filme, na verdade, é transitividade de gênero.
E a gente naquela época achando que eles estavam falando de sei lá, de platonismo, de não sei o quê, de cyberpunk e tal. Mas eu tô saindo do tema. Qual é essa de transitividade de gênero? Eu não sabia também, né? Porque eles, primeiro foi a Lana Wachowski, né, eu não me lembro qual dos irmãos Wachowski fez a transição, eu só me lembro do primeiro nome dela já depois de ter feito a transição de gênero. E aí eles começaram a fazer outros filmes que tinha mais a ver ainda, de modo mais claro, né, com o gênero. Sense8, uma série bem legal que saiu no Netflix, que é das duas, e que trata de maneira muito sensível, mas muito forte e cheio de ação. Então, tipo, realmente de trabalho que eles fazem, ou que elas fazem. E eu não tenho certeza se os dois fizeram a transição de homem para mulher ou se foi só um. Então, por isso que às vezes eu falo eles ou elas. Eu sei que a Lana Wachowski fez a transição, não lembro se o outro fez. Mas eles têm, assim, é muito, muito importante e tal. E muito depois eles fizeram esse comentário aí de que esse acordar, aquele despertar do Neo para uma outra realidade, aquilo tem a ver com descobrir uma questão de quem você é, sabe? No sentido de descobrir o seu gênero e tal. Mas Nossa, que incrível. Eu achei que eles estavam no fundo falando sobre real, simbólico e imaginário lacaniano. Então, pode ser, né? Eu entendi essa tripartição dos registros lacanianos a partir do Matrix. É um bom modo, né, de enxergar. Mas esse diálogo que eu estava me referindo era do Neo com um software ali indiano que ia ser aposentado, e ele falou assim, porque Deus não sei o que, o Neo estranhou, sabia que estava falando com um robô, e falou assim, mas Deus? Como assim Deus? Como assim Deus? O que é Deus? Aí o cara olha para ele e fala, Deus é uma palavra. Aí ele olha assim, tipo, putz, pode crer, sabe? Como se ele tivesse dito algo muito profundo, né? E aí ele fala assim, não, porque eu tô aqui para proteger minha filha, porque eu amo muito minha filha. Aí ele fala, mas vocês amam? Ele falou, amor é uma palavra. O que importa não é tanto se eu amo ou não amo. O que importa é que o amor como uma palavra denota uma relação. Denota um tipo de relação entre dois entes. Assim como Deus. Também é uma palavra que denota um tipo de relação. Então eu começo a pensar o cringe por aí. É um significante, e é um significante que tomou uma geração de assalto. A nossa geração, não a geração que falava, que criou o termo. Sim. É um significante que tem uma força de uma bomba, assim, uma bomba incendiária, né? Que eu suponho que eles devam ter parado de usar, porque o pessoal mais velho, a Ana Maria Braga tá falando cringe. Imediatamente todo mundo parou. Suponho que eles tenham parado de... Então eles só criaram o termo, jogaram em cima da gente, causaram na gente um fogaréu e saíram correndo. Porque a nossa geração tem esse poder de, como é que diz o Gregório do Vivier lá, de... Na hora que os mais velhos começam a falar uma gíria dos mais novos, os mais novos imediatamente largam o termo, né? Que nem a gíria apodrece, né? Apodrece, exatamente. Como foi na nossa geração, eu acho que teve um caso assim que o do Vivier cita, que eu me lembrei também. Ele é mais novo que a gente, uns 5 anos, assim, acho que ele tem 35. O do Vivier. E ele disse que viajou na maionese, que assim, a gente mal começou a falar, viajou na maionese, pegou assim, e o tiozão do pavê começou a falar, viajou na maionese, e aí todo mundo já sabia assim, não, quem é dos nossos não fala, viajou na maionese, não. A tia da escola, todo mundo começou a falar, e aí pronto, você já não fala mais, porque aquilo é uma vergonha você falar, porque saiu, né? E quando o outro fala, parece que ele fala meio fora de lugar, assim, porque ele não domina a gíria, né? Mas então, é um significante que entrou
com uma potência, eu acho que muito grande, que foi essa potência de fazer a nossa geração, que a gente identifica ali entre pessoas que nasceram entre 82 e 2004, mais ou menos, né, millennials, geração Y, que fez a gente reconhecer que a gente tá velho, né? Que a gente já não faz mais parte da juventude. Sobretudo fez a gente nos reconhecer, porque esse reconhecimento sempre se dá através da tipificação do outro, né? Você diz uma coisa muito profunda, eu acho que você publicou aí nas suas redes, né, sobre como é que é muito triste, né, esse conceito. Como é que você diz lá? Eu acho que tem um ponto também que, assim, cringe tem um sentido, assim, a gente... Bom, eu tenho muitos amigos muito jovens, né? Eu acabei, essa semana, inclusive, eu acabei de me formar em História da Arte. Os parabéns, inclusive. Maravilha, que legal. Eu recebi até a laurea acadêmica, porque eu sou nerdinho, eu fiz todos os trabalhinhos lá e tal. Laurea para geração não cringe, que não sabe o que é. Isso quer dizer que você manteve uma média de corte, né, de 9. Qual é o corte aqui no tem que ter 80% A na URGS. 80% de aproveitamento máximo. Ou seja... No meu caso eu tirei 3B. Aí eu mostrei pra minha família, falei, só tirei 3B de todas as... Aí minha irmã olhou assim, mas por que você tirou esses 3B? Pensa que eu sempre fui um aluno exemplar. O meu boletim escolar da escola do ensino básico, ensino médio, é C de começo ao fim. Todas as matérias, eu tenho um bem história só. Eu sempre fui um aluno bem medíocre, assim, mas eu tava me divertindo muito na faculdade, assim, muito. Para provar aí que eu pelo menos não sou tão cringe, Gil, eu tinha, na época do meu primário, para falar primário é muito cringe, né? Porque hoje em dia é ensino fundamental. A gente tem que aprender tudo. Não tem como fugir, né? Você tem que reaprender. Mas durante todo o primário, eu lembro que tinha uma locadora de videogame, porque na época você pegava fita de videogame para jogar, né? E que é o seguinte, eles davam fita de graça, uma locação de graça, se tu mostrasse o boletim e tivesse só nota 10. Olha, que legal. Então eu me esforçava e várias vezes eu consegui fita de graça, porque era tudo 10 de alto a baixo, para ver como... Tudo bem, eu podia ser nerd, mas eu também não era totalmente, eu usava para jogar videogame, né? Não era 100% nerd. No meu caso, eu saía saía na metade da aula, cabulava a aula para ir na locadora. No meu caso, eu não tinha videogame, a gente era meio pobre, a gente não tinha videogame em casa, então a gente ia na locadora para jogar por hora. Eu lembro que era o real, né? Naquela época o real tinha acabado de sair, era uma moeda muito forte, e R$1 era muito dinheiro, assim. Então eu acho que era R$1 por hora, ou era R$2 por hora, assim, eu alugava assim o videogame e ficava lá jogando por hora. Você cabulava a aula? Nossa, eu cabulava a aula pra caramba. Pra qualquer coisa, cabulava a aula pra sair andando pela cidade. Eu era um aluno muito ruim. Eu não gostava de ir pra escola. Mas, eu fui aprender a gostar de ler essas coisas muito mais velho, assim, eu acho que depois dos 20 anos, assim, que eu fui começar a ler, estudar as coisas, sei lá, 18 anos mais ou menos. Sempre fui um aluno muito relapso. Mas eu tava falando que... o que eu acho engraçado... interessante, né, do cringe, né? Eu fiquei refletindo sobre esse assunto, né, acho que não dá pra não refletir sobre o assunto. E uma coisa que me ocorreu é que essa noção do cringe tem um pouco a ver com uma vergonha, assim, um se encolher de vergonha do outro, né? E isso foi meio que disparado por um tweet, né, de uma moça, uma influencer que eu não me lembro o nome, mas que ela botou no Twitter assim, digam aí o que vocês acham que é cringe. E aí começaram a falar de atitudes da nossa geração, né? Usar emoji com chorinho para falar que tá rindo. Ou em alguns casos, usar RS para dizer que tá rindo, né? Algumas coisas que são de linguagem de internet que a gente inventou, né? A nossa geração inventou a linguagem de internet, porque os nossos pais, os nossos irmãos mais velhos, eles não sabiam como rir por escrito.
A gente também não sabia, a gente teve que inventar, né? Eu me lembro de discutir com um professores com os quais eu conversava pela internet, porque eu entrava em grupos assim de fórum, né, de discussão sobre literatura, sobre essas coisas. Os professores falavam assim: não, o correto da risada é AH exclamação. AH exclamação, AH. Eu olhava assim, mas não, não tá. Na minha geração eu tenho uma escala, né? Que é assim, eu acho que é ha, ha, ha. Quer dizer que você tá rindo um pouco. Se você botar em caixa alta, você tá rindo mais, com mais intensidade. Esse ha, 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 ha de caixa alta. Se você botar um u, hau, 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 você tá rindo muito. E nessa geração mais nova, para eles é digitar qualquer coisa. E eu acho que é até muito mais espontâneo, assim, é realmente, pô, não dá tempo de você escolher que letra que, se você tá rindo mesmo, você bota qualquer letra, né? E parece que você tá descontrolado ali rindo, né? É que na nossa geração também a gente via que o outro estava rindo porque a gente estava na presença do outro quando contava piada, né? Tinha essa diferença. Agora, esse pessoal também, né, para fazer muito RR ou RS ou KKK, a gente teve que usar muita internet de cabo e de escada, falar muito no chat do Terra e do IG e do UOL para eles, né? Então a gente, na verdade, criou isso aí e construiu as condições para que hoje se... Mas eu acho que é interessante que, comparando as gerações, né? Eu tenho a impressão, eu conversei bastante sobre esse negócio de cringe, pensando que a gente ia fazer o episódio. Eu conversei com pessoas mais velhas da geração anterior à minha, conversei com esses meus amigos que são mais novos, que fizeram faculdade comigo, alguns estão bem na geração Z mesmo, que nasceram depois de 2000 e tantos. E o que eu acho mais interessante é que as gerações antes da gente, geração X, que nasceu entre 1960 e 1980, eles pegaram a adolescência deles, tava rolando Tropicália, tava rolando, sabe, eu não digo Beatles é mais no início dos anos 60, mas pegaram a juventude ali, tava a ditadura no Brasil no ápice, sabe? Eles cresceram sob a ditadura. Então, ele é a geração que foi pro Diretas Já, sabe? A nossa geração não pegou, assim, Diretas Já, sabe? Então, a geração X é uma geração bastante aguerrida, que olha para os seus pais, para a geração anterior e fala: vocês fizeram tudo errado. E fala com raiva, sabe? Falava com ódio, falava com uma garra, com uma potência, que nós vamos mudar o mundo agora e o mundo vai ser outro. E sabe, quando a gente chegar ao poder, isso aqui não vai sobrar pedra sobre pedra, nós vamos mudar tudo. Eles não fizeram isso. E a nossa geração, a geração Y, a gente olhou para essa geração X, eu acho que de uma maneira que é meio cuzona, assim, que é meio niilista, sabe? É tipo, esse negócio de revolução não deu certo, sabe? Revolução sexual, revolução não sei o que, na boa, aí é o grunge, sabe? Que o grunge é meio cético. O grunge, que eu acho que é muito espírito da nossa geração, na minha opinião, né? É muito do grunge. Ele é meio, sabe, tipo, tô nem aí, eu vou tomar minha cerveja aqui, tocar minha guitarra mal tocado e foda-se, entendeu? É absolutamente não coincidente o fato de que justamente a geração Millennials, né, o Y, coincide com a ascensão do neoliberalismo. Sim. Ou seja, justamente logo após no momento da desestruturação da União Soviética, né, que coincide com logo a queda do Muro de Berlim, etc, ou seja, o fim das utopias. Então há um voltar-se para dentro, para uma individualidade, etc. Tanto que a única revolução que a gente criou, porque a gente criou de fato, foi a tecnológica. Sim. Ou seja, é uma coisa que é um diapasão da individualidade, né? Ao mesmo tempo que conecta, você também separa, né? Como eu sempre digo, a internet é uma coisa que aproxima os distantes e separa os próximos. Essa é distancia os próximos, tem que... Mas daí na geração Z tem essa circunstância de olhar para nossa geração e sentir vergonha. E eu achei muito poeticamente
engraçado, ou sei lá, estranho pra mim, né? Pra eles deve ser natural, mas pra mim estranho que uma geração se organize a sua identidade a partir da vergonha. Que é um afeto que, comparando com a geração X, que era essa geração mais revolucionária, é um afeto que você olha assim, bom, não dá nem pra comparar. Eu tenho vergonha dessa geração Z que tem vergonha dos outros. Que vergonha. Porra, vergonha. Uhum. Vai lá e mete o pau, sabe? Vai lá e destrói. E eles não querem destruir, parece que eles não querem destruir muita coisa, sabe? Eles estão se encolhendo, né? E cringe, eu acho que o significado da palavra tem, o significado do dicionário, assim, da palavra, tem essa coisa de se encolher, né? E eu acho que eu detesto falar de geração porque é sempre uma generalização absurda, né? E sempre tudo que a gente fala parece estar errado se a gente pegar o caso particular, né? Então, assim, acho que os sociólogos devem ter algum método para tentar entender. Falar de geração deve ser super difícil. Se você pega, assim, muitos casos, vai fazendo uma síntese, até que chega numa síntese do que é uma geração, e a gente não tem nem distanciamento histórico suficiente para falar do que é essa geração Y. Eu acho que é suficiente, né? Mas me parece que é uma geração que consegue constituir bolhas muito mais do que a nossa. Então, eu acho que ele é mais fácil para essa geração se encolher. Esse movimento de se encolher dentro de si, se encolher no seu próprio grupo, se encolher, sabe? Quando a gente inventou a internet, né? A gente não inventou a internet, foi na verdade, os boomers que inventaram. A internet e os boomers inventaram para fazer guerra nos Estados Unidos. A gente inventou a linguagem, a gente se apropriou dessa tecnologia e inventou a linguagem da web, né? E os aplicativos, tudo isso, eu acho que não tem um fazedor de aplicativo que seja da geração Z. Eu trabalho nessa área, eu conheço os developers, eu conheço bem esse mundo, e é todo mundo mais ou menos da nossa idade, assim, né? Ainda não chegou a garotada que está chegando agora, ainda está no nível ali de estágio. Está usufruindo dessa tecnologia. Isso. E eles se comportam usando essa tecnologia, sabe? Quando a garotada, assim, geração Z, se impõe um modo de ser na internet, ele está fazendo isso usando o TikTok, usando o Instagram, usando esses aplicativos que foram todos criados, mantidos e desenvolvidos por desenvolvedores, designers, empreendedores da nossa geração, que estão ouvindo eles. Inclusive o smartphone, o próprio celular, Android, etc. Exato, Imagina, o Steve Jobs, quando fez o iPhone, nós estamos falando de um boomer, né? De um boomer, não, acho que a cabeça do Steve Jobs é muito geração X, né? Ele era muito, assim, anos 70, né? Revolução sexual. Ele é meio um ponto fora da curva aí, né? Não, mas eu acho que essa geração criou ali as primeiras startups, é muito hippie, assim, realmente é bem geração X a cabeça deles. Mas esse se encolher de vergonha, eu acho que é algo que falando dessa palavra cringe, né? Como se contrapor, né? Porque eles têm mesmo, toda geração tem que se contrapor à geração anterior, né? Isso faz parte da formação de uma identidade, né? Aquela outra geração tá errada, a minha que tá certa. Isso é normal. A gente se sente mal de estar nessa posição de ser o errado do rolê, né? Agora. E eu acho que isso é a parte mais doida pra gente. Quando apareceu essa palavra cringe, o que as coisas, e a lista de coisas que formam uma pessoa cringe, é que a gente teve que reconhecer que a gente envelheceu, né? E isso foi uma surpresa. Exatamente, acho que essa percepção de um envelhecimento de uma geração inteira foi o combustível, né, que fez com que esse termo cringe fosse tão debatido, né? Nas redes, mas isso que você fala é muito importante, né, que uma geração se reconheça através da vergonha alheia que sente por outra, ou seja, ela se define por um sentimento, por um afeto negativo, por um afeto negativo que na verdade fala muito de si mesmo, né, e que é não só negativo, mas negativador num certo sentido, porque a vergonha não é um sentimento de que se orgulhe, curiosamente, né,
é muito estranho, ou é de se estranhar que uma geração assim se orgulhe de não ser cringe. Por quê? Porque ela se orgulha de ter vergonha alheia de certas coisas pertencentes a uma outra geração. Isso acho que coloca também não só a nossa velhice em evidência, o nosso certo pretenso conservadorismo, o fato de nossa caretice, mas também coloca em evidência uma diferença de autoafirmação geracional, que se eles se afirmam pela vergonha de certos comportamentos, a nossa geração se afirmou por um outro princípio muito diferente, que era uma certa violência. Você citou o grunge, né? Eu acho que define bem isso mesmo, que é uma certa violência, e digo mais do que isso, é uma autoviolência, uma violência contra si, que era um uso de drogas que, se na década de 60 e 70 rolava drogas também, né? Foi o grande boom das drogas, eram drogas psicodélicas, etc., para justamente ter uma ampliação de consciência, né? Para adentrar novas realidades, ver novos mundos, etc. Sim, a nossa geração usou outro tipo de droga totalmente diferente, que é a cocaína, a heroína, etc. Ou seja, drogas de autodestruição, que não tinham outro objetivo senão a autodestruição. Né? Eu acho que é um filme que, para mim, é absolutamente relevante para a configuração da nossa geração, é o Clube da Luta. Ele é um filme já de 99, 98. Ele é muito espetacular, né? Quem não assistiu do Fight Club, assista. É um filme absolutamente genial, acho um dos melhores produtos cinematográficos que eu já vi. E aquela luta interior passada pelo protagonista, que é que não tem nome no filme, né, curiosamente, mas que convive, né, com um superego, um alter ego destrutivo, e que está absolutamente inadequado numa relação, numa sociedade neoliberal e etc., é muito a nossa geração, né? Que ficou entre, não é nem hippie e nem yuppie, né? Mas é algo depois, um degrau depois, que ficou assim deslocado, porque não se identificava com os hippies, nem com a geração de 60, 70, e também não se identificava com o neoliberalismo, exatamente. Então a gente tinha um certo costume de abraçar a diferença, de abraçar justamente aquilo que a geração não cringe nega, que é o weird, que é o estranho. Isso é uma coisa que eu noto muito e sempre me chamou a atenção. No cinema americano, nas séries americanas, isso é absolutamente comum, proferido não só por jovens, mas também por adultos, etc. Que é assim, qualquer coisa que saia dos limites da circunscrição absolutamente convencional, eles já dizem que é weird, né? Eles já se encolhem e dizem weird, estranho. O que é estranho? Estranho é justamente aquilo, para não entrar em definições freudianas aí, mas estranho na acepção mais direta é assim, é aquilo que ainda não foi convencionado, que ainda não foi pautado pela linguagem, que ainda não foi inscrita num simbólico e convencionado num comportamento cultural, ou seja, que não foi naturalizado. A nossa geração abraçava tudo que era estranho, vibrava com a estranheza, né? Não à toa, você sabe que a geração 90, na arte, que é, na verdade, aquela geração que fundou o que a gente chama hoje de arte contemporânea, era chamado na Inglaterra de geração weird. Que é Damien Hirst, que é Cindy Sherman, etc, etc. Ou seja, eram lotes de obras, né, de produções que mesmo a Tate Gallery, esses grandes sistemas de leilão e galeria, não sabiam como definir. Então, essa geração estranha, essa geração ficou geração weird, que é a geração 90, né? Que é mais ou menos onde a gente vai meio que despontar, assim, né? E parece que essa geração Z é muito aberta para diversidade de gênero, diversidade sexual, mas eu tenho uma impressão, é só uma impressão, posso estar completamente errado, mas eu tenho uma impressão de que a nossa geração era muito mais, porque essa geração tem categorias muito bem definidas de diversidade. Então tem uma cultura gay, por exemplo, que se desenvolveu, acho que muito na nossa geração, final da geração X ali, né? Enfim, o movimento gay foi ganhando força. Era GLS no início e foi tomando corpo político. Começaram as primeiras passeatas, né, do orgulho
por conta das revoltas mesmo, ainda com um sentido muito revolucionário, um sentido ainda muito... Nós precisamos mudar essa circunstância e tal. Uhum. E que foi... O Stonewall foi 69, né? Só lembrando. Então, 69, Stonewall. Então, é bem o início do movimento, que ainda na época era primeiro denominado de LS, depois botamos o L na frente do G, porque tinha um protagonismo masculino exagerado, por conta do debate feminista, então veio o L para frente, e o S depois tiramos o S, porque eram simpatizantes ou suspeitos, isso. Ninguém sabia bem, mas afinal, ou você se define ou não se define, então não tem essa de simpatizante. Né? Isso, daí incluiu o B, que era invisibilizado, o bissexual parecia que não tinha visibilidade, nunca foi aceito, né? Nunca foi muito aceito, não se encaixava, incluiu o T de trans e de travestis, essa noção mais de transitividade de gênero, e daí ficam subculturas, né, entre aspas aqui, mas ficam subculturas que são bem definidas, né, e que assim, a pessoa gay, o cara que é gay, ele tem que se vestir de tal jeito, e aí tem subtipos, assim, que tipo de gay que você é? Barbie, ou enfim, tem Bear. Urso. Isso, bear, isso. E aí você tem que achar qual subtipo que você se encaixa. E aí dentro daquele subtipo você tem que se vestir daquele jeito, ter uns trejeitos daquele jeito, e para sinalizar para o outro que você está jogando com aquele tipo de escolha de objeto, como a gente fala na psicanálise, né? E na nossa época era algo que não tinha essas coisas, porque pelo menos que eu saiba, não tinha muito essas coisas. A gente tinha referenciais entre os heróis do mundo pop da nossa época, a gente tinha Michael Jackson, a gente tinha o Prince como a dupla, Cazuza, né? Cazuza, Renato Russo, isso. Tinha pessoas, o próprio Michael Jackson eu acho que é uma referência bem importante, para mim pelo menos é uma referência muito importante, assim como o Prince. Mas Michael Jackson, eu não sei qual era a sexualidade do Michael Jackson, eu acho que ele era heterossexual até, mas ele é super queer, né? E eu mesmo fiz uma caminhada, uma jornada assim, de autoconhecimento, que foi se aprofundando nos últimos anos, que cheguei num ponto de maturidade de me reconhecer como queer, e me definir assim, um pouco como queer, que não é nada além de uma pessoa que não se restringe o seu lugar de gênero à masculinidade a hegemônica, né? Essa masculinidade, como um jovem hoje em dia, um cara da geração Z, chamaria talvez como o heterotop, o heterotopster. Essa eu não tinha ouvido falar. Eles falam assim, o cara que é aquele bombadinho, que é o machinho mesmo e tal, e que tem isso é um lugar de gênero muito restrito, e as pessoas que não se reconhecem naquele campo podem se identificar como queer, mesmo sendo heterossexuais, como é o meu caso. Mas isso é um lugar hoje em dia, e eu me sinto confortável nesse lugar, que é o queer, porque ele se retira, né, como que um tipo de dissensão, um tipo de retirada mesmo de um outro campo, que é aquele campo excessivamente marcado por essa binariedade hegemônica e coercitiva de gênero, que por um acaso nunca estive, e sempre sofri um pouco de bullying por não estar nesse lugar. Mas sempre foi uma vergonha para mim, assim, não ser desse jeito. Sempre me forcei um pouco a ser desse jeito. Foi algo que eu acho que pela minha maturidade, eu cheguei numa fase da minha vida de olhar e falar, foda-se, na boa, eu não preciso ser o machão. E eu não faço questão de ser esse machão. E eu acho legal que nessa geração a gente tem ali no LGBTQ uma letrinha do que é o que é esse lugar que cabe também para uma pessoa, para um homem heterossexual, reconhecer que ele está num lugar de gênero que não é aquele da heteronormatividade necessariamente, né?
Mas a nossa geração não tinha essas coisas. Então, um menino que hoje seja como eu era, quando eu era pré-adolescente, adolescente, falava muito fino, que, sabe, gostava de estar junto com as meninas, não gostava de estar junto com os meninos, não gostava de futebol, sabe, que não conseguia conviver, se sentia muito inadequado convivendo com os meninos, que, enfim, sei lá, tem uma menina ou várias meninas querendo ficar comigo e eu, muito tímido, não queria tomar a iniciativa de ficar com nenhuma delas, e aí todo mundo olhava para mim e falava, vira homem, eu olhava assim, pô, eu não quero virar homem nesse sentido aí que você tá falando, eu não sou assim, sabe, e que, sabe, pra eu ficar com a menina tinha que vir pra cima de mim e tomar a iniciativa, fazer alguma coisa, porque senão eu não ia acontecer nada, sabe. Mas a geração de hoje, eles têm um lugar muito claro para isso, assim, não, então você tá nesse lugar aqui, nós vamos te acolher deste jeito. Na nossa geração era uma bagunça. E claro, sempre teve, continua tendo, né, um machismo na sociedade muito, muito, muito disseminado e é ainda o lugar privilegiado, né, do homem que tem essa masculinidade hegemônica, que tem o máximo privilégio numa sociedade patriarcal, mas na nossa geração a gente tinha o Kurt Cobain, que eu acho que é na minha opinião, do maior herói ali daquele momento nos anos 90, com Nirvana, no grunge, que ele veio fazer um show aqui no Brasil, ele botou um vestidinho assim, tipo um vestidinho de chita, sabe? Vestidinho feminino mesmo, não era assim um vestido masculino, não, ele tava travestido mesmo, botou um vestidinho de mulher e fez o show inteiro com um vestidinho. E quando perguntavam pra ele, falavam assim, mas então você é gay? Ele falava, não sou. Pô, mas eu acho uma pena que eu não sou gay, porque eu acharia excelente se eu fosse gay, porque eu acho muito da hora que o gay, ele tá se contrapondo ao sistema muito mais do que eu. Ele diz isso numa entrevista. Mas eu acho uma pena que eu não sou, mas eu não sou mesmo. Então, quando eu boto assim uma roupa de mulher, é com essa intenção de causar um constrangimento no cara que é machista, entendeu? Só que essa atitude não tinha um nome. Então o Kurt Cobain é queer e ele se identifica como... Não tinha nome para essas coisas, sabe? Nossa geração não tinha essas... Acho que não tinha muito essas categorias como tem hoje, né? Então, ao mesmo tempo, hoje tem uma abertura maior para a diversidade, mas uma diversidade que tem que se encaixar em certos lugares, que tem um jeito adequado e autorizado de ser, né? Uhum. Então, e que aí eu acho que cabe no sentido que você falou, atitudes e personalidades ou expressões de gênero que não cabem exatamente nessas caixinhas, acabam podendo ser um pouco marginalizadas, né? E aí é que transparece um certo aspecto conservador nessa nominação de cringe, né? Porque ele também expressa uma certa luta geracional que é meio conservadora, né? A ideia de luta geracional. Uhum. Porque você pode se identificar com a geração anterior, e eu particularmente acho que não existe nada mais triste de que um jovem conservador, porque ele está conservando princípios e um sentido de moralidade que não foi ele que criou, não foi criado pela sua geração, então ele está conservando algo justamente que não lhe diz, que não é dele, né? É como sei lá, o banqueiro se orgulhar muito de guardar a fortuna de outras pessoas, entendeu? Não é dele. O bancário, né? O bancário, isso. O banqueiro tem outro motivo de o banqueiro, o banqueiro tem dele, um pouco mais de... Tem um pouco mais de... Faz um pouco de sentido ele guardar ali a fortuna. É exatamente como o bancário se orgulhar da grana que não é dele. Porque a geração que nos antecedeu, a gente tem eu acho que é normal ter uma certa tensão com ela. Uhum. Normal no sentido assim, acho que é o positivo, acho que é o certo ter uma tensão. Como nós, por exemplo, né, a geração millennial, né, a geração Y, meio que
não perdoamos nossos pais por terem deixado passar o golpe militar, por exemplo. Né? Essa era uma crítica que eu me lembro que me passava pela cabeça, né? Eu só não conseguia, assim, concretizar de fato, né? Enunciá-la. E hoje a gente entende muito mais, na verdade, com o processo político em curso, em especial na América Latina, no Brasil, né? A gente compreendia aquela geração. Mas também é revolucionário você entender que essa geração criou um patrimônio do qual hoje a gente usufrui. Porque só valorizando esse trabalho da geração anterior que a gente consegue valorizar, por exemplo, o sistema previdenciário, o sistema da criação do Estado como um todo, as estatais, etc, etc. A gente quer dizer, as gerações anteriores, das últimas décadas, construíram as estatais. Quem viveu nessas gerações, sei lá, a Companhia Vale do Rio Doce, por exemplo. Sim, a Petrobras. Que eu lembro muito bem como foi triste quando foi privatizado. Eu lembro, foi o FHC que privatizou. Né, a gente era adolescente, eu lembro muito bem que era uma coisa sentida como algo triste, né, algo que se contrapunha a uma vontade popular. A Companhia Siderúrgica Nacional, que era extremamente famosa, criada pelo Getúlio Vargas, etc., né, a Petrobras, né, do qual a gente se orgulhava. Essas gerações que construíram no braço tudo isso, ou seja, isso que a gente conhece como cidade, né, tem uma certa... consegue valorizar esse patrimônio. As gerações mais recentes não valorizam, então é mais fácil privatizar, é mais fácil o descaso com a coisa pública, etc, etc. Então, essa tensão que se deve ter com a geração anterior, ela é de duas ordens, né? Ao mesmo tempo um estranhamento, porque afinal não é nossa cultura, não são os valores que nós criamos, mas ao mesmo tempo também uma certa valorização, digamos, no sentido correto, né? Quando a gente coloca essas linhas geracionais, cruza com as linhas políticas, eu acho que tem algo interessante aí, que é a gente tem os boomers no Brasil, né? Bom, boomers é coisa de americano, né? Esses nomes aí são, para começo de conversa, esses nomes todos são meio americanos. Sim. Mas a geração entre 45 e 64 no Brasil era uma geração, a gente tá falando da bossa nova, a gente tá falando, né, de uma geração que foi culminar, era uma geração que o Brasil estava progredindo a passos largos, eu acho. Uma geração que foi culminar no golpe porque estava a desculpa, pelo menos, era o risco de uma revolução acontecer no Brasil. Ali a gente tinha o Partido Comunista com uma força que nunca mais teve até hoje, né? Isso foi algo que os boomers deixaram pra gente. A gente tem entre nossos professores universitários ali da USP e tal, a gente tem boomers, né? Sei lá, Paulo Arantes, Iná Camargo Costa, Chico de Oliveira. A gente tem boomers de quem a gente se orgulha demais, porque no Brasil... Na Câmara tem boomers, né? Fernando Gabeira, Chico de Assis, etc. E agora, na geração X, entre 60 e 80, a gente tem uma geração que, por um lado, se acovardou na luta contra o golpe militar, e do outro lado, uma parte, eu acho bem menor, mas uma parte que foi para a luta armada, que foi, sabe, que fez alguma coisa que pôde para lutar contra o golpe e o regime civil-militar ditatorial naquele momento, que foi dado nas caras pintadas, né? Que foi dar nas diretas já, foi dar num lugar de uma coragem ali no final, já no momento de abertura, numa situação de correr atrás de fazer um outro país, que é o país que a gente herdou na geração Y, e que o que a gente fez foi, no primeiro momento, eleger o Fernando Henrique, né, como resposta ao Plano Real, que deu muito certo, que resolveu o grande problema do país, que era a inflação, a hiperinflação, que é algo que essa geração não consegue nem imaginar o que seja. Você chegar na segunda-feira, o pãozinho custa, sei lá, R$1, e chega na terça-feira, tá custando R$1,20, chega na quarta-feira, tá custando R$1,50. Isso é uma coisa que a gente pegou, né? A gente tinha ali, você ia comprar um pacote de bolacha, ele tinha as etiquetinhas do preço, tinha 5 etiquetinhas no mesmo pacote de bolacha, porque o preço subiu 1000 vezes ali, né?
Eu lembro na época de caricato de charges, assim que você ia no supermercado levando um carrinho cheio de dinheiro e voltava com o carrinho vazio, assim, com 1 ou 2 produtos, né? Porque... Mas eu tenho, assim, tem pessoas da nossa geração que têm um orgulho, um apreço muito grande ainda pelo PSDB por conta desse grande sucesso que foi o Plano Real. Agora, ele também não entregou. Ele prometeu um bem-estar social que não entregou. E daí, outra coisa que a nossa geração fez foi colocar o PT no poder. Então, o PT foi criado ali no começo dos anos 80, né? Uma confluência entre intelectuais, a igreja, a teologia da libertação, a igreja, o movimento mais de esquerda dentro do cristianismo, e os movimentos sociais, e a gente botou o PT no poder e deixou ele lá por 16 anos. Nesses 16 anos, o que estava acontecendo? Estava se criando a geração Y, elas estavam nascendo e se desenvolvendo quanto criança e adolescente. Então eu acho horroroso, e eu conheci adolescentes, eu dava aula de teatro, eu fiquei apavorado quando eu vi isso, porque era algo que eu jamais imaginei. Eu fazia teatro, todos os meus amigos no teatro eram comunistas, então fui dar aula de teatro na igreja, que eu era uma igreja batista, particularmente progressista, lá em São Paulo, Igreja Batista da Água Branca, e eu supunha que todos os adolescentes eram de esquerda. Doce ilusão. Eu comecei a conversar com eles e eu vi que eles tinham um gostinho de ser liberal. Liberal é que era. Aí eu percebi, eu estranhava aquilo, um discurso conservador, assim, numa garotadinha de 16, 14, 13 anos, eu olhando assim, os caras falando, não, mas o Estado é uma coisa horrorosa, que não sei o quê, e eu olhava para aquilo, estranhava, até que eu me toquei. Eu falei, não, peraí, essa garotada cresce desde criança que o PT está no poder. Então, para eles, ser rebelde é ser de direita. Uhum. Porque a hegemonia, desde sempre, na cabeça deles, a hegemonia é de esquerda. Então, para eles, sabe? E isso me assustou bastante. Então, a gente tem uma geração que tem uma parcela conservadora bastante importante. Isso curiosamente se transforma, no caso aqui é uma boa notícia, né? Mas curiosamente se transforma muito rapidamente. É impressionante mesmo. Num único governo, recentemente eu andei lendo uma pesquisa que assim, no único governo, os investimentos e a condução, por exemplo, da educação, pelo Ministério da Educação, por exemplo, os resultados podem ser vistos num único governo. Por incrível que pareça, né? Então começa o governo com uma certa pauta, no final do governo já dá para ver os frutos, né? Como se alterou o perfil dos alunos que entraram e que saíram do ensino médio, do ensino fundamental, etc. Recentemente, essa semana ainda, a gente conversou fizemos um bate-papo com o Marcos Beccari, inclusive quem tiver interesse, ele está no meu canal YouTube, Gustavo Dias, ou no meu Instagram também, eu coloquei parte da conversa lá, e eu conversando em privado com o Beccari, ele me disse que estranha muito que os alunos dele na UFPR, especialmente os mais assim de primeira e segunda fase, são muito de esquerda. Mas é de esquerda assim, eles não são do PT, eles são do Partidão. Ah, é? E ele assim, tipo, muito PCO, impressionado do Partidão, do PCB. Tipo, PCB. Aí ele acha muito divertido, porque ele é o único do colegiado dele lá, que é o departamento de design, ele é o único que consegue ter uma mediação com essa galera, porque afinal, né, ele também é de esquerda, etc., embora uma esquerda muito mais pós-moderna do que no bom sentido, do que o Partidão, né, e ele diz que os professores estão ficando loucos, assim, que não sabem lidar com essa garotada que é comunista. Quer dizer, isso já é um efeito 2014 para frente. Quer dizer, a juventude, ela tem razão quando ela é oposição. O Goethe tinha uma frase, né, que o jovem sempre tem razão, e ele atribuía isso porque o jovem é orgulhoso, ou seja, ele é incapaz de aceitar o status quo, né, e esse é o poder da juventude.
né? Aliás, poderia abrir um parênteses aqui, o único, isso é uma concepção minha, tá? O único poder que existe é a juventude. Absolutamente o único poder. Tudo mais é uma tentativa de parecer ou tentativa de usufruir e se apropriar da juventude. Não existe outro poder que eu consiga identificar. Agora, essa juventude ela só é revolucionária quando ela justamente tem essa ou identificação negativa com a geração anterior, né? Ou justamente quando é oposição ao status quo. Isso é importante. Agora, cabe ver se o cringe, né, essa geração que designa o cringe, portanto, que não é cringe, né, que seria mais jovem, mais atualizada do que a geração cringe, que é a nossa, cabe ver até que ponto ela é revolucionária por isso, ou se no fundo esse cringe é uma tentativa de se afastar, né, das diferenças, afastar das pautas revolucionárias, afastar do que é o múltiplo da existência, né? E a gente gosta, o Gustavo particularmente gosta de etimologia, e eu estava olhando aqui a etimologia da palavra cringe, e no inglês mesmo, vem de uma palavra do inglês antigo, inglês arcaico, que era kringan, que significava se dobrar, como yield, em inglês, que é quando o cara tá numa batalha e você tá lutando, e aí o cara arrega e ele percebe que perdeu, ele pede arrego, como a gente fala, né? E ele fala, I yield. Como quem, assim, eu desisto, né? Eu me entrego. E vem de uma palavra também do germânico, ali, do holandês, de algo assim que chama krengen, que significa se dobrar e de alguma forma. Então, isso... E tem o nosso crispado, né? Isso, achei interessante isso aí que a gente estava conversando um pouco antes de começar o episódio, você achou uma tradução muito boa pro cringe, né? Fala aí. Que no português tem o crispado, que daí eu fui pesquisar a origem etimológica do francês crêpe, que é ondulado, crespo, do latim crispus, de crispare, que é encrespar, ondular. Né? Eu tenho, assim, me parece bastante possível que tenha a mesma origem esse termo que você achou, né, do alemão, do holandês, que é isso, dobrar, encrespar, né, criar. O som é semelhante, o efeito também, né, que é criar rugas. Quando você se dobra, porque você se entregou, você justamente se dobra o corpo, né? E isso é, de alguma forma, também ondular, encrespar. Eu acho que tem uma origem muito próxima. E é esse gesto que você faz, né? Que você notou que o cringe é um afastamento físico, né? Um afeto, No fundo é um afeto. Eu conversei com alguns amigos bem mais novos do que eu, porque eu não me senti que eu tinha lugar de fala para falar muito sobre cringe. Eu fui conversar com eles como se eu fosse um jornalista. Deixa eu entrevistar aqui um ou outro e ver que história é essa aí, né? E falando sobre arte, que o nosso podcast é sobre arte. E aí eu perguntei para eles, o que é cringe aí no contexto da arte? E esses meus amigos eram todos do meu curso de História da Arte, né? E aí eu percebi, eu achei muito interessante, porque o que tá rolando na mídia é que cringe é vergonha alheia, ponto. Quando eu fui conversar com eles, eu percebi que tem outros significados. Então tem esse significado de vergonha alheia pura e simples, né? De se encolher, de se crispar, de vergonha alheia do outro, né? De vergonha do outro. Aliás, essa palavra vergonha alheia, a gente tem uma palavra de uso corrente, é um pouco snob, assim, mas é uma palavra de uso corrente, pelo menos entre intelectuais, que é Fremdschämen, que é uma palavra alemã que se usava bastante para falar vergonha alheia. Mas eles... Então tem esse lugar da vergonha alheia, onde você pode falar assim, nossa, tal artista, sei lá, Romero Brito. Romero Brito eu acho que é um exemplo muito, muito fácil, assim, né? A Romero Brito, eu olho, nossa, que vergonha alheia, aquele cara, na hora de você ver, assim, o Obama, sei lá, não sei se o Obama recebeu um Romero Brito, mas o Lula, assim,
O Lula com Romero Brito, aquele quadrinho, você olha e fala, nossa, que vergonha. Todos os governantes de direita, de qualquer espectro político que estavam no poder, o Romero Brito puxou o saco e deu uma pintura. Uma pintura, e eles receberam, e Obama, Bolsonaro. Tornaram aquilo, não é, porque presente todo presidente recebe muito. Uma coisa é receber um presente, outra coisa é receber o presente, receber a pessoa, colocar na agenda oficial, Sim. tirar uma foto com ele e sair no jornal. Isso aí é outra história, né? Outra história. E deram essa autoridade assim para o Romero Brito, né? Que fez ele parecer ser alguém importante, e a gente olha aqueles quadrinhos do Romero Brito e a gente sente uma certa vergonha alheia, assim. Mas tem um outro significado, que é esse vergonha alheia como algo antiquado, né? Algo que passou, algo que era, né, enfim, parecia ser que é de outra geração, sei lá. Eu ouvi de alguns deles coisas como essa ideia de que a Lígia Clark, a Lígia Pape e quem sabe o Elliot Sica são o que há de mais moderno, mais bacana, mais interessante na arte brasileira. Isso é uma ideia que, na boa, já deu. Já está ultrapassado, ou a própria, sei lá, os modernistas ali, a Tarsila, como o grande medalhão da arte brasileira, e eu acho que essa exposição do MASP, do Bro Quarteirão, fez, né, um sucesso surpreendente, muito surpreendente, colocou um pouco ela nesse lugar, que já não é mais ali o nosso lugar não é mais assim, que só eu conheço a Tarsila do Amaral, não sei o que, não, virou algo que o povão conhece e pronto, virou cringe, né? E já não é mais, já não dá mais para reconhecer ela nesse lugar. E tem um outro lugar que eu acho que esse é estético, propriamente estético, que é esse de se crispar mesmo, de ficar com nojo, com medo, com com um afeto que é esse do cringe, né? Esse afeto de nossa, eu me sinto mal quando vejo aquilo, que tem mais a ver com, por exemplo, você até citou há pouco puxa, como é o nome do cara? O Damien Hirst, né? Que ele tem aqueles trabalhos com, né, um bicho ali, sei lá, um tubarão empalhado dentro de um aquário de vidro, e você olha aquilo e te dá uma sensação estranha. Uma amiga me surpreendeu, uma amiga citou Hieronymus Bosch. Pô, Hieronymus Bosch é um cara, sei lá, acho que não chega nem a ser da Renascença, não me lembro bem de o ano de nascimento e morte do Bosch, mas aqueles quadros especificamente, bom, é século XVI, né, o Bosch, mas aqueles quadros dele ali em que tem uma pessoinha com uma cabeça de animal e que tá fazendo umas coisas estranhas, parece que tá comendo o outro, e aquilo dá essa sensação estranha, essa sensação de se encolher, né? Então, assim, para essa minha amiga, um quadro do Bosch dava um pouco essa sensação. Isso seria uma noção de cringe como algo propriamente estético, acho que eu acho que é muito moderno até, que o modernismo tinha essa ideia de causar no outro um estranhamento, né? Então acho que é uma marca de sucesso para uma obra moderna que que o espectador fique crispado ali de estranhamento.
E por fim, tem uma quarta noção que eu pude perceber nessas minhas conversas com jovens historiadores da arte, que é um cringe como algo que me dá uma sensação ruim, me dá uma vergonha alheia, me dá uma coisa porque não está certo. Porque não está certo, porque não é de bom tom. E aí a gente pode citar, por exemplo, museu que faz ali uma galeria, instituições culturais que fazem ali uma exposição do negro. Aí faz ali a exposição do negro, aí no outro ano faz uma exposição ali de LGBT, aí no outro ano faz uma exposição só de mulheres e faz um checklist assim de politicamente correto e fala, pronto, agora eu não devo mais nada, só que na composição da diretoria, do conselho, dos críticos que são autorizados que escrevem, toda a composição de poder realmente de lugar de fala, de determinar quem é que vai decidir o que naquele lugar, é tudo homem branco. Então você olha para isso e fala, meu amigo, desculpa, você não está me enganando não, colocando aqui uma exposição do negro no teu museu, isso aqui na boa não quer dizer nada para mim. Coloca uma parte suficientemente importante de pessoas, de mulheres, pessoas LGBT, negros, pessoas pobres, no caso de um museu, pelo menos no caso de um museu que seja público, na tua diretoria, ou pelo menos num conselho consultivo, que aí a gente começa a conversar, né? Tem essa dimensão, é interessante porque ela representa que essa assunção do que não seria cringe, ou seja, dessa geração não cringe, né, que já está voltando uma denominação para ela, né, porque se a gente é cringe, eles são o quê? Fica ruim, né, ficar falando de geração não cringe, eles precisam de uma denominação, né, mas quer dizer, o fato da ocorrência dessa contenda sobre o cringe, etc., eu acho que já é um certo resultado de que existe um certo gargalo de conceitual mesmo, de definição, de enunciação de um certo comportamento que hoje já é para além do politicamente correto, né? O politicamente correto acho que já virou um conceito muito estreito para caber para uma geração, porque afinal não é algo novo. Politicamente correto, eu me lembro, já em 2000 se falava, né, na época quando surge os conceitos de globalização, também surge junto o conceito do politicamente correto, né, relativismos culturais, etc., essa como disciplina, né, e acho que hoje ele já não diz muita coisa e precisa de novas denominações, de novas enunciações de lugares de uma juventude que não exatamente se reconhece, né, não consegue se reconhecer, por isso que se identifica através de outra, né, através de sua diferença com outra. No caso, essa outra é a nossa, né? Eu ainda insisto que toda essa reação, né, a esse patrimônio, que de fato pode ser, sim, antiquado num certo sentido, e no outro sentido, como você mencionou agora, politicamente incorreto, né? Essa distância de fato realmente é boa, né? Ela é positiva no sentido de que ela é revolucionária, ela é progressista, né? Só que eu vejo essa emergência como ainda uma certa reação contra aquilo que é diferente, ou seja, uma impossibilidade de diálogo com o múltiplo, com o diferente, com o diverso, com o plural. Ou seja, algo fundamentalmente não politicamente correto, né? Porque o lance do politicamente correto é a aceitação das diferenças. O grande vocábulo da contemporaneidade, para mim, eu tenho isso há 10, 15 anos, é mediação. A ideia é conseguir fazer mediação, não apenas entre diferentes, né? Mas entre múltiplos e entre, digamos assim, extremos dialogáveis, né? Nós estamos falando de fascismos. Fascismo não é lado nenhum, né? Fascismo é um não lado. Mas o surgimento do cringe me parece, no fundo, eu tenho uma suspeita forte de que seja uma certa incapacidade de se mediar as diferenças. É isso que aparece para mim, né?
Porque no final das contas, quando alguém diz que uma determinada calça jeans, uma determinada forma de rir na internet, uma determinada um determinado comportamento é cringe, o que ele está dizendo é que aquele comportamento não está autorizado, né? Que aquele comportamento é ridículo, que aquele comportamento não se faz. Então, nesse sentido, é um modo de controlar o outro, né? Num sentido de um sentido de determinar o comportamento do outro, né? Um sentido de fechar um jeito correto de viver. E nesse sentido, quando você fica patrulhando os outros e falando, isso aí é cringe, aquilo lá é cringe, aquilo não sei o que é cringe, você está simplesmente ridicularizando uma outra pessoa, que é o oposto do que a luta pela diversidade deveria fazer. Né? Precisamente, exatamente isso. Bom, a gente já está indo assim para os finalmente, recebemos algumas críticas quanto à duração do podcast, que eu não entendi por quê, porque afinal, gente, só tem o último durou 1 hora e 45 minutos. O que é 2 horinhas, né? Ali não dá nem tempo de lavar a louça. Né? Mas que louça é essa que chega aqui em casa, né? É aquela que é a minha, né? Que é uma vez por semana que eu lavo, quando a pia já está absolutamente... mas é para provar que a gente ouve as críticas, a gente vai então tentar conter hoje, né? Fazer um episódio do tamanho que deveria ser, porque o nosso projeto inicial era um episódio de 1 hora. Essa, né? Essa sempre foi a ideia. E já vamos então indo para o encerramento. Eu queria fazer um levantamento aqui, Gil, agora pelo menos de forma positiva, das coisas cringe, daquela que é cringe e que a semana inteira foi esculhambado como sendo algo careta, antiquado, brega, cafona, kit. Eu queria hoje fazer um auto de fé e me identificar com esse conceito cringe no que ele tem de positivo, de coisas que eu acho que são... Se assumir, exatamente. Acho que isso que a geração cringe tem que sair do armário para dar um checkmate nessa geração não cringe, que afinal não tem nem nome. A gente pelo menos chama-se cringe, né? O que a gente passou aí que é cringe? Vamos ver. Falamos aí do chat do UOL e do Terra, né? Seria bom explicar, porque a geração não cringe não sabe o que é. Nem sabe o que é. Na nossa época... Olha só de falar na nossa época, você já é cringe, acabou. Sim. Na nossa época, quando eu era, sei lá, adolescente, não é criança, eu acho que adolescente já, apareceu um tal da internet. E a gente conversava com as pessoas por texto. Só que para baixar uma foto dessa pessoa levava mais ou menos meia hora. Então, e para você ter uma foto digitalizada, não existia né, fotografia, era só fotografia que tinha que passar pelo processo químico de revelação. E daí você tinha que ir em algum lugar que tivesse um tal de um scanner para escanear uma foto tua, e aquilo era um arquivo super pesado que era impossível de mandar para alguém. Então você conversava com as pessoas e ia descobrindo quem são aquelas pessoas e conversando com quem elas são, né? Só por texto, só com a conversa mesmo. Eu acho que isso era magnífico, porque é muito louco, e algo que não existe mais hoje, essa possibilidade, mas era muito louco você conhecer alguém. Eu tenho amigos até hoje que eu demorei anos para ver a cara da pessoa. Pra ver a cara, pra saber se é preto, se é branco, se é homem, se é mulher, sabe? A gente não sabia se era homem, se é mulher. Não, eu conheci gente que se casou. Eu conheci gente que se casou, que começou assim, porque você conversa. É muito diferente a tecnologia naquele tempo, né? Primeiro que era a internet discada, então assim, a gente usava de madrugada porque era discado, quer dizer que era uma ligação telefônica, e de madrugada era mais barato. Ligação, né? Telefônica era algo caro. Cara, era algo caro, não tinha celular, você ligava do telefone, então tinha que ficar, então você não tinha imagem, né? Portanto, isso fazia,
com que pessoas se conversassem e daí se encontrassem de fato sem se julgar pela aparência. Porque você tinha que falar e convencer outra pessoa de que você era alguém interessante. Não dá para fingir, posar né, em foto, em selfies no Instagram que você parece interessante, com filtro, caralho, 4. Isso eu acho que era super cringe, olha só. Aí não sei se é muito bom, mas eu sou o Gil com certeza vai se reconhecer com a chuteira. Lembra aquela... Que chute. Eu nunca joguei futebol na vida, mas eu tinha o chute. Não, era obrigatório. Que chute, cabelo que a mãe cortava assim com a tigelinha, ficava uma franjinha. Isso é muito cringe, né? Muito terrível. São aspectos realmente vergonhosos. Mas isso são memórias nossas que essa juventude eu acho que não considera cringe, porque eles nem sabem o que são essas coisas. Eu acho que o que eles acham cringe são coisas que hoje a gente faz ainda e que eles olham enfim, eu temo que daqui a pouco ir no cinema seja cringe, sabe? Porque é uma geração que vai muito pouco no cinema, sabe? Eu acho que já é, viu? Acostumados com Netflix, e assim, você ter que ir no cinema para ver um filme é algo muito estranho. Mas quer ver, eu tava pensando, lembrando esses dias que eu conheci o movimento Dogma 95. Quem não conhece, que vá conhecer agora, né? É o movimento cinematográfico mais interessante, para mim, pelo menos na minha opinião, mais interessante de todos os tempos, né? Do lado assim de cinema novo e novela vague, aí tem o Dogma 95. Eu tinha a sorte de, quando eu tinha 15, 16 anos, eu saí da casa dos meus pais, né? Fui morar na capital, que era Florianópolis, para estudar, etc. E ali eu decidi me instruir no cinema, porque é uma coisa que eu não tinha conhecimento. Eu já tinha muito conhecimento de música popular brasileira através de CDs, que é muito cringe, e eu tenho centenas deles em casa. Olha só. E eu tinha sorte de que na esquina, assim, a uma quadra de casa, tinha uma videolocadora, do qual eu e meu irmão éramos amigos da dona, e que ela tinha um ótimo gosto em cinema e ia me passando os filmes bons, né? E ali eu conheci o Dogma, e tinha uma série, eu não sei bem como chamava, hoje em dia seria assim, um selo, como as editoras de livros têm, né? Tinha um selo de uma certa produtora, que eu não sei qual é, que lançou em vídeo, em VHS, todos os filmes do Dogma 95. Eram umas caixas brancas, etc. E eu assisti um por um todos os filmes. Inclusive agora, recentemente, eu achei alguns deles, consegui baixar, depois de anos procurando, Gil, porque não tem o filme. não tem para comprar. Tente comprar, senão vai conseguir comprar. Né? São os filmes assim, absolutamente excepcionais. Essa semana eu revi um, que é O Rei Está Vivo, que é assim uma porrada cósmica. Isso só graças a fita cassete, porque a fita VHS, porque não tem DVD, não tem na internet para baixar. Eu tinha um primo que era absolutamente, a gente já está terminando, mas para contar uma outra história da geração cringe, eu tinha um primo que era absolutamente obcecado por fazer cópias de fita VHS. Então ele tinha 2 videocassetes, que era algo absolutamente né, assim, uma coisa de outro mundo, o cara ter 2 videocassetes, mas com 2 videocassetes você poderia colocar um para tocar o filme e o outro para gravar ao mesmo tempo. Sim. Com isso você fazia uma cópia da fita. Então ele ia todo dia, ele alugava os filmes para copiar. Só para isso, ele não assistia. Ele não era um... É só para ter em casa. Ele queria ter a coleção, o máximo que ele pudesse, de filmes. Ele nem sabia o que era o filme. Ele ia lá, alugava e copiava, copiava. Então todo mundo ia na casa dele, eu acho que esse era o objetivo dele no final das contas. Entendi, todo mundo ia na casa dele para pegar um filme. Vim aí pegar um filme e tal. Ele falava, olha aí, fica à vontade, pega aí e tal. E ele aí, mas se você pedisse assim para eu, me dá um conselho aí, que filme que é bom, ele fala, não sei, viu? Esse aqui pegaram várias vezes, ó. Ele tinha meio que uma videolocadora em casa para atrair amigos. É que nem a galera que tinha disco de vinil. Né? A gente pegou uma época que eventualmente você ia na casa do teu amigo para ouvir. Por quê? Porque ele tinha o disco. Assim, e você não tinha o disco. Porque ou você tinha ou você não tinha. Era material, era disco de vinil. E eu tive muitos discos de vinil.
O próprio disco, eu acho que tem a música para nossa geração tem um significado muito diferente da música para essa geração Z, porque eu parei outro dia para refazer uma playlist dos meus discos preferidos, assim. Acho que só falar disco já é suficientemente cringe, mas eu peguei ali no Apple Music os meus discos favoritos de novo, que eu perdi a playlist. E aí eu percebi que uma boa parte dos meus discos favoritos assim da vida eram discos que eu tinha comprado. Porque você comprava, primeiro que era caro, pelo menos para mim era muito caro. Para você comprar um disco, você tem que pensar 10 vezes. Será que eu vou comprar ou não? Porque primeiro que eu não ficava conheço, horas escolhendo o disco. Meu Deus, horas se eu compro ou não compro. Compro ou não compro. E lá você comprava 2 discos por mês, no máximo, sei lá, 3. E daí você tinha poucos em casa. Então você ouvia aquele mesmo disco 1000 vezes. Porque você ouvia aquilo que você tinha. Então, e aí fica essa memória, né? Você ouviu tantas vezes que você curtia. E hoje nem se ouve mais, nem se lança mais álbum, né? Os artistas lançam quase que só singles, né? E eu acho que vai se perdendo um pouco esse gosto de um desenvolvimento maior de uma ideia musical, né? Concordo plenamente. Eu também sinto muita falta disso, porque o disco é uma obra. É tipo uma exposição. Se for uma exposição de um cara, uma individual, ele tem lá a exposição. É uma exposição, uma temática, uma poética e tal. E hoje em dia não, você ouve retalho, né? Você ouve uma música de tal, um single, etc. Né? Um disco, nossa, eu sou daqueles que lia toda a ficha técnica do encarte. Encarte, só para explicar aos 2% da geração cringe que ouve o nosso programa, porque qual é a percentagem ali, Gil? Entre 18 e 22 é 2%. 2%. A gente pode falar mal deles à vontade. A nossa faixa etária de 23 a 44, mais ou menos. Assim, como a gente tem mais ou menos uns 50 ou 20 fixos, assim, que ouve todo episódio, é uma pessoa. Então, meu amigo, sinto muito. Me desculpe, olha, a gente não queria estar falando isso de você. O que eu li um encarte para você aqui, então, que não conhece, é uma capinha do CD que você tirava de dentro da caixinha e tinha ali as letras das músicas, a ficha técnica, quem compôs, qual gravador, aonde, a data de gravação, etc. Agradecimentos, algum texto eventualmente do próprio músico que eventualmente escrevia, né? É que eu não sei, Gustavo, se a pessoa que tem 18 anos hoje, eu não sei se ela sabe o que é um CD. Talvez ela lembre da infância. Disc. É aquele disquinho da infância, ela tenha. Assim, quando era criança eu tinha. Talvez ele saiba isso curiosamente se inverte, né? Eu me lembro de uma história que o Cristóvão Teza, aquele escritor, né, contou, que um dia ele estava limpando os vinis, porque tem um jeito de limpar vinil, né? É uma arte limpar o vinil, é um jeito, tem uma flanela, tem tal. E daí disse que o netinho dele chegou para ele assim, mas o que é isso, vovô? Ele, não, isso aqui é um disco de vinil, isso aqui a gente botar assim, bota numa agulha e daí toca a música. Daí o netinho olhou assim perplexo e disse: então agora é assim? Muito bom. Essas inversões acontecem, né? Quando há um distanciamento. Né? Tem uma coisa só que realmente é cringe que eu não sinto falta, que são os famigerados disquetes. Esse aí realmente é infernal. Não era muito útil. Sofri muito. Era o que tinha, mas a internet da nossa época, a gente fala com saudade da comunicação por texto, sem conhecer a pessoa, mas era muito doloroso. Mas vamos encerrando então? Vamos lá, nós recebemos das centenas de e-mails dessa semana, eu vou separar 2, que na verdade foram sorteamos, os que a gente recebeu. Não, sorteio 2. entre todos os que nós recebemos, a gente está sorteando. Sim, lembrando, né, que nós lemos os e-mails não só, mas lemos on record, nós lemos aqui uma das últimas gravações o episódio todo foi a partir de uma provocação que a gente recebeu no e-mail, tá? Então, vocês que generosamente mandaram e-mails pra gente, a gente leu tudo, tá? E comentou sobre os e-mails aqui no próprio programa, então você tem que ouvir os programas todos para ver a resposta. Mas tem 2 aqui, um do Josemi Bezerra. Josemi
faz desenho lá com a gente, ele desenhou em algumas oficinas minhas, né? É um cara bem legal, desenhista, ele é designer também, Ju. E ele escreve, olha que legal que ele diz: graças ao papo de vocês, fui capaz de desver alguns movimentos artísticos, observando seus contextos políticos, do barroco ao K-pop. Essa do K-pop é uma coisa tua. Tenho lido livros interessantes sobre a CIA no século XX, da família Mason e a Joseph Kennedy, né? Mas foi a primeira vez que eu vi sobre essa intervenção na arte, tirando, claro, Hollywood e Walt Disney. Muito interessante. Eu trabalho com cinema de animação. Tenho visto vários colegas da área comendo pão que o Steve Bannon amassou desde o desmonte da Ancine e do Ministério da Cultura. Situação que se agravou na pandemia. Ouvindo o episódio, não pude deixar de imaginar a quem tal desmonte pudesse interessar, sabendo quem financiou a Lava Jato. Enfim, perdoem o tom conspiratório. Gosto muito de história da arte, excelente episódio, um grande abraço. Brigadão, Josemi. É interessante mesmo, né? Essas questões aí, acho que é uma boa, né? A gente falar sobre a Ancine, né? O cinema, a situação de cinema nacional. Acho que daria, inclusive, um baita episódio aí. E recebemos também um outro... Não, só queria comentar que acho que uma das marcas dessa história do cringe é o fato de que algumas pessoas da nossa geração ouvem K-pop achando que é jovem, porque ouve K-pop, eu mesmo ouço K-pop, o meu BTS favorito é o Jimin, e isso fica como uma piada interna, mas realmente meus amigos que tem aí estão chegando perto dos 40 anos, como é o nosso caso aqui, o fato de você ouvir K-pop não significa que você é jovem. Qual foi o outro? A gente recebeu um outro aqui do Renato Palmucci, acho que todo mundo conhece, né? Um grande aquarelista aí, acho que sem dúvida um dos maiores aquarelistas brasileiros, também dá cursos, né? É fácil encontrar ele nas redes sociais, ele tem o Instagram dele, que tem um portfólio virtual. Renato Palmucci nos escreve: hoje eu fiquei em dia com o único podcast que faz questão de não deixar passar nenhum episódio. Olha que legal. Acompanha, gente. Estava um pouco atrasado na sequência, mas foi muito produtivo ouvir sobre a seleção de artistas e sobre a treta da teologia no mesmo dia. Aí ele se refere a gente fez um top 10, né? Vitor Hugo. Artistas que você não poderia deixar morrer sem ter visto, né? E falamos sobre a teologia, né? E as tretas dentro da teologia. Aliás, ainda estou embasbacado com as pinturas de Victor Hugo, que para mim foi uma ótima surpresa. Quero parabenizar pelo trabalho que estão fazendo e dizer que muitas vezes tenho preferido esse diálogo de vocês às playlists musicais, que quando é possível eu acompanho meu trabalho de pintura. Abraços, legal. Renato. Puxa, Palmucci, muitíssimo obrigado. Muito generoso, ficamos orgulhosos de tê-lo como ouvinte, né? Uma audiência tão qualificada assim. A gente também descobri as pinturas do Victor Hugo numa aula na História da Arte, fiquei muito embasbacado também. Quando eu mostrei pro Gustavo, ele regalou, ele não acreditava. Ele falou, mas é mesmo, Gil? Eu falei, é ele mesmo. Mas você tem certeza? É ele mesmo. Então, se você não foi procurar, gosta de literatura, vai procurar é impressionante, né? O episódio é o episódio 10, se não me engano, né? Artistas que você precisa conhecer antes do fim do mundo. Quem tiver interesse em... Bom, para finalizar, eu teria duas coisas, depois passo para o Gil, caso queira indicar ou fazer alguma observação em final, mas queria agradecer ao perfil da Art in Poa, é Art in Poa mesmo, que compartilhou também o nosso podcast aí nas redes, né? Ele é um perfil bem interessante, sigam lá no Instagram, Art in Poa, e que seleciona ali, faz uma como diz, uma listagem, né, dos eventos culturais mais atuais que estão rolando aí na cidade, e daí essa semana eles nos publicaram, né, compartilharam um podcast, agradeço muito. E me referi também que hoje é dia 3 de julho, então, #3J, hoje aconteceu uma das manifestações contra o governo Bolsonaro, né, acho que não precisa explicar os motivos pelos quais a população tem se revoltado contra
Jair Bolsonaro, só queríamos reafirmar nosso compromisso com essa revolta pública e que se torne cada vez maior e mais contundente até derrubar esse sociopata que, por algum motivo, ele elegeu-se presidente dessa nação. Sim, mantemos a nossa luta da nossa geração contra o fascismo, né? Quem diria que a gente ia ter que lutar contra o fascismo? Quem diria, vamos fazer, né? o que a gente puder. Eu quero deixar, acho que se tiver alguns poucos ouvintes, ou quem sabe até pessoas da nossa geração, que são a maioria dos nossos ouvintes, podem relembrar, mas pessoas que não conhecem muito bem a cabeça desses cringe que estão falando dessa geração aqui, eu quero deixar 3 filmes que talvez as pessoas mais novas não tenham visto ainda. Filmes populares, tá? Um se chama Kids, como crianças, né? Kids, de 1995. Era realmente um filme que a gente assistia na adolescência e ficava assim... Até hoje, acho que dá um vermelho, né? Pesado, muito pesado, mas que a gente olhava assim, parecia que aquilo era o que era para ser, daquilo que podia ser. Um outro, então 95, né? 96, Trainspotting, eu acho que mostra essa vibe de drogas dessa nossa geração, que era muito diferente, né? Muito diferente dos anos 70, que tinha a droga como um vetor de libertação da mente e tal, e que no Trainspotting ali mostra a droga como uma fuga do mundo, como uma coisa horrorosa, assim, no sentido de depressivo, né? Como realmente algo do qual acho que a gente não deve se orgulhar. Mas é um filme que praticamente é uma comédia, né? Assim, ele é um filme maravilhoso de se ver, viu? Falando assim, não é uma Christiane F. Aliás, Christiane F. é uma boa indicação também, né? Do período. Achei um filme maravilhoso. E o Matrix, eu já revi esse filme tantas vezes que eu sei absolutamente todas as falas de cor. Mas, por incrível que pareça, uma pessoa mais nova provavelmente não viu Matrix. E é um filme que você não pode morrer sem ter visto. Na minha opinião, é um filme, a trilogia, na verdade, toda, eu acho que ainda guarda uma potência, envelheceu muito bem, os efeitos envelheceram muito bem, e filmaço. E, enfim, como uma última dica, eu daria para pessoas jovens terem um pouco mais de empatia, conhecerem um pouco essa geração, eu daria uma dica para ouvir uma banda chamada Nirvana, assim, igual se fala no budismo, Nirvana, procure os discos dessa banda, que foi a banda que fez, assim, eu acho que a nossa geração mais sucesso. Eu digo isso porque quando eu fui dar aula de teatro para adolescentes, eu falei assim, vou pôr uma música aqui do Nirvana. Eles falaram, de quem? Eu falei, do Nirvana. Não, quem? Vocês não conhecem Nirvana? Não. Eu olhei assim e falei, meu Deus, eu tô muito... Não, o maior susto que eu tomei nesse sentido foi quando, numa das minhas aulas, eu botei o Si do Djavan pra tocar. Levo a sério, mas você desfaz. E um aluno perguntou, nossa, que bonita essa música, de quem que é? Sério, eu fiquei muito perplexo. Né? Acho que é isso aí, né? Terminamos com o Djavan na trilha. Estamos bem acompanhados, então, nessa finaleira. Valeu, gente. Falou, pessoal. Adeus.